Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a essa live de hoje. Estou aguardando. São 19h30. Vamos esperar o pessoal ir chegando. E também a minha convidada, que já chegou. Oi, Rê. Tudo bem? Vou te convidar, tá bom? Epa, não é aqui. Oi, Cleiton. Oi, Rê, tudo bem? Oi, tudo bom, Fê? E você? Tudo jóia. Tá muito escuro? Não, tá super claro. Tá Tá ótimo. bom? Ah, então tá jóia, então. Porque aqui pra mim parece que tá um pouquinho escuro. E o Tá, som tá não. bom também? Só tá ótimo. Tá bom. Vamos perguntar para o pessoal também Eu que tá também. entrando. A Maísa, minha prima, Juliana Braga, deve ser presta atenção que às vezes tem algum conhecido seu aí, Ah, Rê. já sei, já. A Ju eu conheço, é minha cunhada. Legal. Teve a Maísa, minha prima, o Cleiton, Maria Eugênia, o meu marido, dando uma força. Bom, Rê, tá frio aí? Ó, tá. Tá Muito. frio, menina. Nossa, mudou muito pra cá, né? Muito. Nossa, essa noite aqui em Jacutinga fez muito frio. Então, Mas aí que a gente tem que tomar cuidado com essas inversões do tempo, né? Hoje nós vamos falar um pouco também disso. é legal. E o pessoal tá entrando. Oi, Michele, boa noite. Bom, ô Regiane, o Décio acabou de fazer uma meditação e Ah, eu estava conseguindo gravar todas as meditações, depois ia direto para o IGTV. As lives também eu estava conseguindo. Ah lá, a Ana Lúcia tá dando um oi para você, Rê. Oi, Rê. Ana, oi, tudo bom? Minha aluna. Ah, que legal. Vai falar um Prazer. oi aí. E Eu, aí, eu, eu ainda preciso aprender a mexer um pouco nisso aqui, sabe? Eu sou meio crua nessas coisas de devagarzinho. live. Ah, mas eu também De- sou. Devagarzinho nós vamos E eu, conhecer, dando eu conta. detesto ficar de óculos. Quem me conhece sabe. Só que assim, eu não enxergo se eu não ficar de Tem óculos. óculos. Mas Precisa ficar, porque senão eu não vou enxergar aqui. não, você está de óculos. Oi, Lúcia Duque, boa noite. Ô, Rei, então, como eu estava falando, eu estava É. gravar todas as minhas lives anteriores. O Décio estava gravando as meditações, mas hoje, quando a gente foi encerrar, o Instagram não deu a opção de gravar. E nem Ah, stories. Então, pessoal, eu gostaria muito de deixar gravada essa live de hoje com a Regiane, mas não sei se a gente vai conseguir. Eu ouvi algumas pessoas falando isso, que não estavam conseguindo mais deixar gravada. às vezes Tomara que algum problema deles, né? problema técnico, tomara que no final, quando eu encerrar, dê certo de gravar, porque a última meditação do Décio hoje era um ciclo de 21 dias e a última ele não conseguiu gravar. Nossa, que judiação. Mas fazer o quê, né? A gente depende disso e quando tem. Pode ser algum problema ou pode ser alguma coisa que eles estão fazendo aí mesmo, impedindo. Não sei falar. Mas tomara que dê Eu acho certo que, de eu gravar. acho que é o trânsito de lives. Eu também acho. Muita gente, muito tempo, né? É. Bom, pessoal, vocês que estão chegando aí, eu gostaria de passar alguns recadinhos. Assim, ó, já são 7h34, eu tô com um relojão ali também, para eu ficar atenta. Ai, Porque é como verdade. Eu coloquei um aqui também. Oi, Juninho, meu primo de Belo Horizonte, Dona Lúcia, uma grande amiga e também aluna aqui de Jacutinga, que legal. Sejam todos bem-vindos. Então, a live do Instagram dura 1 hora. Nós pretendemos colocar todo o assunto, apesar de ser assim, né, ser muito amplo, em 1 hora. Todo o assunto não, uma parte, né, do assunto do que nós vamos falar hoje em 1 hora. Mas se por acaso não der, a Regiane diz que pode ser abrir uma outra live, que ela pode fazer com a gente, continuar. Então, se a gente vê que tem muita pergunta,
que ainda não foram, que não conseguimos responder. Oi, Edilene. Então, a gente abre outra live depois, tá? Encerra essa e a gente continua. Nós pretendemos ficar só em uma, porque eu acho que é melhor para todo mundo, menos cansativo para todos, né? Mas se a gente vê que o assunto tá legal, o pessoal querendo saber muita coisa, então a gente continua. Carol deve ser sua amiga. Carol. E aí nós continuamos. A live da semana retrasada, nós continuamos e deu super certo, viu, Rê? Mas vamos ver como que vai estar o pessoal, né? Como que vai estar. Sim. Gente, lembrando também que façam perguntas, podem tirar suas dúvidas, nós vamos procurar responder todos, tá bom? Aproveita, né? Vamos aproveitar, né? Como eu disse, Regiane, eu tô assim, fazendo essa live, toda segunda eu estou trazendo uma pessoa diferente, estou trazendo só pessoas que eu conheço, que eu sei que fazem um trabalho sério, e que está nessa linha que a gente gosta, fazendo um trabalho, eu não vou falar, é um trabalho paralelo, ao mesmo tempo integrativo, né? É uma coisa como eu posso, fugiu a palavra, mas a gente está querendo fugir um pouco daquela coisa muito convencional, né, Rê? E Sim. então então Da saúde ocidental. isso aí, falou, achou a palavra que eu estava Mais procurando. quadrada, né? Eu quero mostrar para o pessoal que aqui no Ocidente, eles trabalham tudo separado, né, Rê? Estou com problema no coração, vou no cardiologista. Estou com problema e uma outra. Assim, é tudo separadinho. E Tudo a por gente, especialidade. isso, e a gente gosta, a gente sabe que não é assim. A gente tem que trabalhar um todo, né? Então, Sim. estou trazendo as pessoas que gostam dessa área, que entendem disso, para estar falando um pouquinho, passando, bastante gente chegando, Rê. Tô Passando. vendo aqui. Oi, Letícia, Alexandra. Povo chegando aí. Tá aumentando. Isso aí, pessoal. Os amigos da Rê, sejam todos bem-vindos, viu? Depois vocês aproveitam para curtir a minha página aqui no Instagram. Eu sempre estou postando coisas de yoga. Meu foco é bem sobre o yoga, mas as lives eu estou trazendo bem coisas diversificadas dentro disso. Sempre o yoga com o reiki, o yoga com a acupuntura, o yoga com florais, sempre trabalhando assim, sabe? E hoje a minha convidada é a Regiane, gente, que é de uma cidade próximo de Jacutinga, Jaguariúna, Rê? Ou Jundiaí? Jaguariúna. Jagua- Jaguariúna. Jaguariúna. Assim, eu conheci a Regiane em Campinas, no curso de formação, e sabe aquele famoso ditado, o santo bateu? O santo bateu! E assim, hoje a minha convidada é a Rê, com muito carinho. A Regiane aceitou esse convite, se empenhou. Ontem ela mandou para mim uma foto que ela estava lá toda empenhada, estudando para passar para vocês o melhor conteúdo. Então não é uma coisa assim por acaso, ela não está aqui e vai falar de qualquer jeito, ela se preparou para esse momento. Olha que legal, gente. Tem um Rê, material, eu fiz até um material que se alguém quiser, depois me passa pelo WhatsApp ou deixa no direct algum comentário que eu envio esse material, tá olha bom? que legal. E para mim você também vai enviar, né, colega? Lógico, lógico. E aí, meninas, olha, gente, aproveitem, viu? Olha que legal. Então, Rê, gratidão por você ter aceitado, tá? Já vou agradecer já, que aí no final você pode agradecer o pessoal, porque a gente não sabe como que vai ser, às vezes é um pouco corrido. Vai ser, né? Eu gostaria muito de te agradecer por você aceitar o convite e com muito carinho estar aqui com a gente, comigo nessa noite, tá bom? Eu que Namastê, viu? agradeço. Namastê, obrigado, viu, Fer? Né? Boa noite para você, para todo mundo aí que também te segue, vai te seguir, né? O tema da nossa live é o reequilíbrio das emoções, né? Através do yoga e da acupuntura. A gente vai falar um pouquinho mais do yoga, mas eu
Fiz até um paralelo de algumas coisas, né, da acupuntura com o yoga, o que elas são, como elas são parecidas nesse aspecto de equilibrar as emoções, né? E daí, para iniciar, antes de eu contar um pouquinho do que eu faço, eu já queria trazer a energia dessa live através da gente se centrar, se colocar aqui num momento assim de silêncio, para a gente já perceber como a gente consegue modificar as nossas sensações e as nossas emoções se a gente já se aquietar, tá bom? Pode Legal. ser? Pode ser, ótimo, tô adorando. Pode mandar Já, ver. já deu até calor, ó. Já vou tirar. Já pode tirar. Eu estou aqui no consultório, né, que é onde eu trabalho com acupuntura, que eu já deixei, se surgir alguma pergunta, alguma coisa, os materiais estão aqui e a gente vai tirando dúvidas, né? Legal, ótimo. Então, já começando com um elo entre a acupuntura e o yoga, eu vou trazer para a gente iniciar um mudra que eu gosto muito. Mudra são gestos com as mãos, né? E que a gente diz que selam a energia do corpo conosco. Então, esse mudra, a gente traz as mãos assim, entrelaça os polegares como se fosse um passarinho, que é o Garuda Mudra, o Mudra da pomba também, e que a gente traduz como Mudra da paz. Esse mudra a gente vai trazer aqui no peito, na linha que cruza o nosso tórax, né? Bem no centro. A gente vai acomodar esse mudra aqui. Nessa região, a gente tem um ponto de acupuntura que chama. Os pontos de acupuntura, a gente dá números, né? Então, siglas e números. Então, eu vou chamar ele de VC 17 e depois eu vou explicar a função dele e o porquê essa união deles dois dá tanto bem-estar. Então, a gente une as nossas mãos, faz a pombinha, coloca sobre o peito. Se você está sentado, se alinha na sua cadeira, fecha os seus olhos, relaxa os seus ombros, relaxa a sua face. Perceba a entrada do ar, a saída do ar. Perceba a sensação desse mudra nessa região do tórax, região do nosso chakra cardíaco, o Anahata Chakra. Perceba o seu tórax e descendo a cada exalação, se desarmando. Vá prolongando a sua respiração. Acalmando, acalmando até a ansiedade do momento, a curiosidade. Perceba os ombros descerem. Perceba o calor nos seus polegares. Inspira, prolongando bastante a expiração.
Observa como que você está nesse momento, o que passa pela sua mente. Se entre um pensamento e outro há espaços. Você vai suavemente descruzar suas mãos, esfregar uma mão na outra, aquecendo, trazendo energia, fogo para suas mãos. Repousa sobre os seus olhos, cobrindo o ponto entre as sobrancelhas. Passa pelo seu rosto e agora se abraça bem gostoso. Vem abrindo os olhos, com muita amorosidade ao que a gente tem na nossa frente, né? Porque eu acredito muito que aquilo que a gente põe o foco, a gente leva a nossa emoção, né? E que ela seja muito boa durante essa live, né, Fer? E vai ser. E como, assim, você dando os comandos, relaxa os ombros, aí eu vi, percebi como eu estava tensa, Não relaxei, é? quando Eu relaxei também. lá. Então, como a É, gente fica está tenso. Ó, tem o pessoal entrando, eu vi que seu filho entrou, Pedro boa Vendran, noite. Isso, Walter, um colega da acupuntura. Oi, a Walter. Samara, nossa companheira também, lá do yoga. Várias pessoas entraram aí, viu, Rê? Vamos conectar o yoga com a acupuntura. Então, aqui nesse Garuda Mudra, a gente localizou ele em cima do ponto do vasoconcepção 17, que é entre os mamilos. Esse ponto é um ponto que libera a energia do tórax, tira a estagnação das angústias. Então, quando a gente traz a mão aqui, a gente já faz assim, ufa, né? É. E já Hã? desce. Essa é a energia da descida do Qi. O Qi é energia na medicina oriental, né? E a gente, quando ela está estagnada, principalmente no tórax, a gente fica aqui travada, aqui em cima, né? Gerando dor no pescoço, dor de cabeça. Então, esse ponto ele é muito importante para a gente fazer essa descida. E para quem trabalha assim, falando com o público, dando aulas, né? Esse é um ponto muito importante quando a gente está tenso antes de uma apresentação, antes de uma aula. Das vezes a gente colocar essa região dos punhos entre os mamilos, né? Na região do tórax e massagear. É um Ai, ponto que é um pouco dolorido, mas quanto mais dolorido, mais ele precisa de ser massageado. e eu tô sentindo dor, hein? Estou Tá? precisando. Vou começar a fazer agora antes das lives. Olha Nossa, tô lá, ó, eu tô sentindo também, tô vendo aí o pessoal comunicar. Então, com assim, muita. faça antes das suas apresentações, tal. Massageia, é meio que intuitivo, né? Mas a medicina oriental, ela é simples. As pessoas que complicam. Então, Fer, para a gente começar, eu fiz uma bela de uma cola aqui, porque como o conteúdo ele é muito amplo, para a gente ter um roteiro, né? E não se perder. Então, Uhum. assim, como eu não me apresentei no início, né? A Fer fez um apanhado aí, né? Eu sou acupunturista, primeiro sou fisioterapeuta, né? Há muitos anos, já são 25 anos, bodas de prata com a Legal. fisioterapia. Sou acupunturista há 13 anos e
professora de yoga, né? Que foi aonde eu conheci a Fer e a gente, como ela disse, o santo bateu, a gente não se desgrudou mais, né, Fer? E, e, e eu, assim, sou apaixonada por essa área da medicina integrativa, né? Uma área muito importante, de atuação muito ampla e que deveria de estar nos sistemas de prevenção à saúde de todos os lugares, né? Principalmente nos postos de saúde, Com para a gente certeza. tratar as pessoas com prevenção, né? E não Uhum. depois que os problemas já se instalaram, né? Então, hoje eu vou colocar aqui a acupuntura através de pontos que a gente pode massagear, através de algumas formas fáceis de autocuidado, né, Fê? E Uhum. eu vou começar falando para a gente vai falar sobre emoções, e emoções é um termo que vem do latim, né? O E significa energia emoções é emoverem. O E é energia e mover em movimento. Então, emoções é energia em movimento, né? Olha que bonito. E a gente tem que mover essa energia da emoção com harmonia, porque se ela não é movida com harmonia, ela leva aos desequilíbrios energéticos que a gente sabe bem quais são, né? Que hoje em dia, com essa pandemia que a gente está, nós estamos vivendo uma montanha russa de emoções, né? Ora é ansiedade, ora é tristeza, ora é raiva, ora é alegria, porque acha que vai acabar e não acaba. De repente não acaba Então, levando para esse desequilíbrio, né? Tipo, a gente está sentindo levando para esse desequilíbrio, né? risco de chegar ao desequilíbrio, né? A gente está Isso. correndo risco, né? Eu acho que muita gente já está, né, nas disfunções, pelo que eu tenho visto aí, o pessoal que tem procurado para eu atender em consultório, né? Às vezes já com síndrome do pânico, já com síndrome de ansiedade generalizada, às vezes dores físicas importantes que vieram pelo emocional, por exemplo, um torcicolo, uma lombar travada, né? Uma cólica renal. Então, assim, coisas emocionais que vão gerar, né, que vão ser as causas dos outros problemas. Né? Na medicina oriental, tanto na filosofia da acupuntura quanto na do yoga, a gente enxerga que tudo está em constante transformação, né, Fer? Então, se a Sim. gente olha uma mesa, a mesa, ela está no formato de mesa. Se ela Aham. está no formato de mesa, ela pode se transformar a qualquer momento, né? Com Para certeza. o ocidental, ela não está no formato de mesa, ela é Ela uma é. mesa. É Aham. uma mesa. Então, se é uma mesa, ela não vai ser uma cadeira, ela não vai ser um lápis, ela vai ser uma mesa. E aí a gente começa a diferenciar as duas medicinas, né? Porque quando a gente enxerga uma coisa como está, a gente amplia a forma como a gente enxerga esse objeto em nós mesmos, né? Passíveis de transformações, tanto para coisas ruins quanto para coisas boas. E quando a Sim. gente não enxerga aquele objeto único como aquilo, nós estamos inflexíveis no pensar. Então a gente se apega àquilo, né? E o apego, ele gera uma rigidez mental e também doenças, né? Então, às vezes a pessoa chega no consultório, por exemplo, e fala assim: eu sou depressiva, né? Hum. Se ela é depressiva, como que você vai tirá-la desse estado de Isso depressão, né? já ficou muito difícil, né? Ficou difícil. Eu sou triste, né? Ela já vestiu aquela roupa, né? E as emoções, elas não são, elas estão. Então isso muda tudo, porque Eu se elas estou estão, triste, já ficou diferente, né? já Estou fica diferente. Eu estou triste, eu estou depressiva, eu estou muito alegre, eu estou preocupada, né? E não, eu sou uma pessoa preocupada.
né? Então, isso já muda todo o conteúdo de como a gente se relaciona com as emoções, né? A medicina oriental, ela também não vê a emoção como uma patologia e como algo ruim. Então, uma coisa que me preocupa muito é quando eu vejo, assim, um monte de colega, e a gente conversou sobre isso essa semana, né? Alguns posts falando assim, as emoções agridem os órgãos. Então, a raiva agride o fígado e a vesícula, a alegria agride o coração, a preocupação agride o baço e o estômago, o medo agride o rim e a bexiga, a tristeza agride o pulmão e os intestinos. Então, isso, assim, é uma mentira. Eu já vou explicar, não fiquem bravos comigo quem já postou algo assim. Quem já postou algo assim, porque assim, as emoções, elas devem ser vistas como positivas. Elas nascem com a gente, né? Vem intraútero já, como se fosse uma energia recebida lá no momento da concepção entre papai e mamãe. Se eles estavam bem na hora da concepção da gente, nossa, que energia boa que estava naquele momento, né? Agora, se veio essa criança fruto de alguma relação muito ruim, até de um estupro, a energia daquele momento já não foi boa, né? Então, começamos daí a receber as nossas emoções. Mas elas vão se fixar na criança. Então, as emoções, elas são reações químicas do nosso sistema nervoso, né? E elas se desenvolvem na infância, mas amadurecem depois de uns 7, 8 anos, com as experiências que a gente vai elaborando, né? De acordo com as vivências que a gente vai tendo. Então, se eu vou andar de bicicleta, por exemplo, e eu tenho uma boa experiência andando de bicicleta, nossa, que delícia! Aquilo vai ser uma memória muito boa para mim minha vida inteira, né? Se eu vou andar de bicicleta e já caio, meto a boca no chão, quebro o meu dente, ralo o meu joelho, aquela já não vai ser uma memória tão agradável. Então, pode ser que aquela criança desenvolva medo pela bicicleta, né? Então, isso vai ficando enraizado no nosso emocional. Eu brinco quando eu dou aula de meditação que a gente tem 2 caixinhas de memórias que geram emoções. A caixinha boa e a caixinha ruim. Não tem meio termo. Ou é bom ou é ruim. A memória, ela não fica em cima do muro. Então, assim, e a memória ruim, ela é muito triste, porque, assim, ela toma um espaço muito grande, ela é espaçosa. Então, ela toma um espaço gigante. A caixa dela é desse tamanho, nem cabe aqui na live. Enquanto que a caixa de boas memórias é condensada. Então, e para a gente ativar essas boas memórias na nossa cabeça, a gente precisa de muito esforço. Agora, para a gente ativar uma memória ruim é facinho, né? A gente lembra facinho daquilo que a gente não deve. As emoções, eu vou dividir elas para ficar mais fácil em emoções primárias. As emoções primárias são as emoções simples. A gente tem o que a gente acabou de falar, a raiva, a alegria, a reflexão, a gente tem a melancolia, que não é tristeza, é uma emoção melancólica antes do que a tristeza. E a gente tem o medo. Essas 5 emoções são equilibradas, tá? Nós todos nascemos com ela. Fora essa, a gente tem uma ainda que às vezes não é considerada emoção, que é o nojo ou a aversão, que a gente fala. Todas essas emoções, elas trazem pra gente algo muito importante para nossa vida. A raiva, coitadinha, eu gosto de começar assim porque eu tô seguindo o ciclo que eu já vou falar dos 5 elementos da medicina oriental. Cada emoção é relacionada a um elemento da medicina oriental. Então, eu vou seguir essa ordem de emoções. Então, quando a gente fala da raiva, coitadinha, né? Eu falo que tem um preconceito em cima da raiva, que a gente acha ela ruim. Mas a raiva, ela não deveria ser chamada de raiva, ela deveria ser chamada de força de ação.
ou até de coragem, que é o contrário do medo. Porque a raiva, ela é a emoção, ela é uma das únicas emoções ascendentes, elas nos põem para frente. Então, assim, quando a gente está indignado com determinada coisa, a gente se move no sentido contrário. E essa é a energia da raiva, que eu gosto de chamar de força de vontade, tá? Legal, Se gostei ela, desse. a gente, não é melhor? Muito bom. Vou anotar. Anote mesmo, porque assim é muito importante quando a gente entende essa energia da força de vontade. Quando a gente está sem essa força de vontade, a gente perde a vitalidade, né? E isso é muito importante para o ser humano, né? A pessoa que não tem força de vontade, que não tem um pouquinho dessa raiva interna de se Vou modificar, ver. fica naquele lugar, não vai para frente, né? Aí a gente tem a alegria. A alegria, para a medicina oriental, ela é o bem-estar. Então, ela não é o exagero, né? O exagero a gente vai depois denominar de euforia. A alegria é aquilo assim que nos dá conforto, que nem eu olho para você, eu lembro de tudo de bom que você me traz. É uma Ah, alegria de te ver, não ai, que é? gostoso. Você também. Oi, Fê. É recíproco. E ela traz esse bem-estar. Então, vamos relacionar a alegria natural como um bem-estar. Tô vendo aqui que tem gente entrando. Oi, Tati, minha colega de neurologia, trabalhou comigo. Que Então, legal. assim, depois da alegria, nós temos a reflexão, né? A reflexão, ela serve para a gente olhar para dentro e gerar autoconhecimento com tudo que a gente tem ao nosso redor, né? Então, assim, eu tenho que me programar, por exemplo, para eu ter dinheiro do início do mês ao fim do mês. Então, eu Uhum. vou refletir como que eu vou fazer esse dinheiro ser distribuído no decorrer do meu mês, tá? Se eu for uma pessoa organizada, eu não vou passar nervoso com isso. Mas se eu Aham, não for, essa reflexão ela já vai virar uma preocupação que vai virar uma ansiedade. Então, olha como as emoções elas migram, né? aham. Depois a gente vai ter a melancolia. A melancolia é aquele estado que nos coloca para dentro, né? É a hora que o corpo nos diz assim: fica quietinha, você precisa se escutar, né? Não saia, fica um pouquinho mais com você. É E co- aquela hora. como nós precisamos desse momento de melancolia. E tem pessoas Sim, que têm medo disso. Ai, será que eu tô depressiva? Já começa a preocupar, né? E a gente precisa muito sim. desse momento de melancolia. Precisa, precisa. Então, essa é a melancolia. Aí a gente vai ter o medo. O medo é uma emoção protetiva. Quem não tem medo se coloca em risco o tempo inteiro. Então, a Uhum, gente percebe a criança, ela não nasce com medo. Ela vai sendo trabalhada através das experiências dos pais, né? Então, tem crianças que vão ser menos medrosas e crianças que vão ser mais medrosas. O meu pai era uhum. extremamente medroso, eu fui a primeira filha. Então, assim, tudo Nossa, quanto é tipo de medo que ele podia, ele, ó, jogou aqui nas minhas costas. E eu vesti, né? Tanto que eu fui andar de bicicleta com 14 anos, pra você ter uma ideia. É, fui nadar com 12. Ele diz assim, que o primeiro sempre sofre mais nessa parte. né? E daí os outros meus irmãos, né, a minha irmã e meu irmão, já não foi depositado tanto esse medo. E aí Ah, eles já ficaram mais livres, né, dessas coisas que os pais depositam na gente, mas é natural, né? aham. Então, o medo ele também é trabalhado, né, nessa questão. Então, a partir dessas 5 emoções que a gente tem, que são naturais e a gente deve gostar muito delas, elas em desarmonia levam às patologias. Então a gente nunca pode falar que a alegria vai afetar um órgão. A alegria é bem-estar, ela não vai afetar nada. Pelo contrário, ela vai trazer saúde pra gente, tá? A raiva, ela nunca vai afetar um órgão, ela vai nos fazer caminhar para algo muito bom, né? Para nos tirar daquela situação de marasmo, né? Só que a raiva, começando então lá daquele ciclo de novo. A raiva, quando ela está descompensada, ela vira ira.
ódio, né? Ela é uma Ai, coisa muito aumentada. E daí sim ela nos faz mal. aí pode adoecer. Aí pode Aí adoecer. nós vamos adoecer. Aí sim, né? A gente vai, daqui a pouco, eu vou correlacionar com os órgãos, e daí ela vai atingir pela medicina oriental, porque se a gente vai falar isso para um ocidental, ele não vai entender. A medicina ocidental não correlaciona a energia, e a medicina oriental correlaciona a amplidão do ser humano, né? Em todas as suas camadas, como o yoga também faz essa correlação, né? Hum, Então, quando a gente fala da alegria, o exagero da alegria, né, a desarmonia da alegria é a euforia. E a euforia ataca muito o coração. Quantas pessoas não morrem de infarto, por exemplo, quando um time ganha um campeonato lá, né, que estava esperando 20 anos, Aqui na minha né? cidade aconteceu isso há uns dois, não, acho que um mês atrás, um pai que teve um filho ficou com essa alegria tão forte que ele teve um infarto. Olá, então, a alegria, quando ela é excessiva, ela passa do bem-estar, ela gera patologias, né? E ela vai agredir principalmente o nosso coração, a nossa parte de pericárdio, o intestino. O intestino é o nosso segundo cérebro hoje, né? Ah, Então, todas é. aquelas síndromes dos intestinos irritáveis, elas pioram muito com a euforia, né? Fora as doenças do sistema nervoso central, né? As loucuras que a gente pode correlacionar, né? Daí já entra numa amplitude muito grande aí das esquizofrenias, psicopatias e outras coisas, né? Então falamos raiva, alegria. Vamos para a reflexão. A reflexão, quando ela está descompensada ou em desequilíbrio, ela vira preocupação. E da preocupação, ela pula para os distúrbios de ansiedade. Então, quando a gente fala, né, todo mundo hoje fala assim, ai, tô ansioso, né, ai, que dor no peito, né? A ansiedade de verdade, ela é muito maior que isso. Ela tira o foco da gente, ela faz a gente perder memória, ela faz a gente perder o sono, né? E essa situação nossa atual, a gente está vivendo um pouco de tudo isso, que a gente já vai chegar lá, né? Ah, Aí nós temos a melancolia. A melancolia, quando ela entra num desequilíbrio, ela vira tristeza persistente por mais de meses que vira o quadro depressivo. Então, ah, olha como que a gente tem que caminhar para chegar numa disfunção. Não é ah, qualquer tristezinha, estado melancólico que vai me é deixar uma depressão. doente. Uhum. Então a gente precisa de um tempo para elaborar, né, todo esse estado para chegar num quadro depressivo, que é um quadro de tristeza prolongada, né? Ô, Rei, tem uma Aí a gente perguntinha aqui, eu posso fazer antes? Que pode às vezes fazer. entra aqui do que você está falando nesse. O que eu tenho que fazer? Peraí, sumiu. Opa! Ah, desculpa, acho que eu que mexi. Ah, não. O que eu tenho que fazer no momento que estou com raiva para transformá-la em força de ação? Ah, nós já vamos chegar aí. Nós já vamos chegar aí. Posso esperar um pouquinho? Pode Porque esperar, é o meu marido, ele vai esperar ali quietinho. legal. Dé, Porque muito bom. daí a gente já fala num contexto geral, né? Tá joia. Faltou só uma então. Entramos na melancolia, chegamos no medo, né? O medo, quando em exagero, ou em desequilíbrio, em desarmonia, ele vai gerar o pânico. E do pânico, que a gente vai gerar a síndrome do pânico. Então, eu posso ter pânico por algumas coisas e eu posso ter um pânico generalizado, que é a síndrome do pânico. Então, as doenças, elas não ocorrem de uma vez, né? Elas vão caminhando. E a gente é um terreno fértil para desenvolver tudo isso de uma forma ruim. E nesse momento que nós estamos vivendo, a gente está num terreno fértil para o desenvolvimento de patologias emocionais. Não estamos? Com certeza, gente, tá todo mundo nessa situação, né, o Rê? Por isso mesmo que eu te Então, convidei para ajudar nesse momento.
Então, aí vamos lá caminhando, né? Na medicina oriental, a gente tem algumas teorias. Tô até olhando o tempo aqui, qualquer coisa você vai me avisando, tá? Eu acho que nós vamos ter que entrar em outra live. Já são 8h10, você acredita? Pois é, acho que nós vamos precisar de mais uma hora. Vamos precisar. E pessoal, vocês topam voltar depois, né? Manda um ok Ah, para mim se vocês topam voltar depois. A gente fecha uma e vamos vai para outra. Vamos fechar esse raciocínio, então. Na medicina oriental, a gente se baseia, o bom profissional, né? Ele se baseia em algumas teorias para fazer uma anamnese, para fazer um diagnóstico, para montar um tratamento. As principais teorias, elas são o Yin e o Yang. O pessoal tá dando ok para voltar depois. Legal. Então pode ficar tranquila. A gente volta depois se cair a live. Legal. Tá bom. Então vamos lá, que eu adoro ficar falando sobre esse tema, tenho paixão. E aí Então a gente tem o Yin e o Yang, né? Que a gente também na yoga, a gente também fala muito do Yin e do Yang, que é a teoria dos polos opostos, né? Negativo e positivo, que falando rapidamente deles, que não é o foco hoje, mas está dentro, eles se complementam, é aquela bolinha que parece que tem dois peixinhos, né? Do Yin e do Yang, da filosofia do Tao, taoísmo. E que essas energias opostas, elas se complementam para formar um, né? Então, todos nós temos características yin e yang, feminino, masculino, calor, frio, características intrínsecas, extrínsecas e por aí vai. Mas o importante da gente entender nessa teoria é que o yin e o yang reflete a harmonia. Então, as energias e tudo que tem dentro da gente, como a gente disse no início, elas estão em transformação. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma alegria muito grande, pode ter certeza que se ela for muito exagerada, depois eu vou ter uma queda brusca e um momento, às vezes, de tristeza também, que é a transformação dessas energias, né? Então, do polo positivo, eu vou caminhando ao polo negativo. Uma analogia muito fácil da gente ver é o ciclo do dia. Então, quando ele nasce, né? Quando o dia nasce, lá 5h30, 6 horas da manhã, ele começa a vir o Yang. Aí ele vem crescendo, o Yang, o sol chega, né? A gente chega no meio-dia. Meio-dia é o pico do Yang, né? A gente com calor, aquela energia solar. Depois do meio-dia, essa energia ela vai decrescendo. E aí a gente vai chegar lá às 5h30, 6 horas da tarde, aonde o Yin começa a entrar. Então a energia Yang, ela se transforma na energia Yin para a chegada da noite. Até que a gente chega à meia-noite, que é o pico da energia Yin, e daí da meia-noite já começa a vir o dia, o outro dia. Então vamos ter a transformação do Yin para o Yang. Esse é um ciclo muito bonito da gente ver. Na yoga, a gente fala que a gente medita, né? Logo que nasce o sol, não é? Porque a gente tem esse pico de energia Yang, né? Chegando, que nos dá energia. Ou lá no nascer, no pôr do sol, que é quando transforma a energia Yang na energia Yin. Então, olha que é a hora que as energias estão mais sutis para a gente conseguir meditar e se acalmar. Então, isso é muito bonito, né? E ver esse equilíbrio, né? Saindo de uma energia e passando para outra no equilíbrio. Isso teria que ser com as emoções da gente, né, Rê? Também. Em equilíbrio, a raiva em equilíbrio, né? Todas essas emoções em equilíbrio, né? Sem esse um potinho, né? Mais ou menos harmônico. Eu posso ter isso de alegria, isso de tudo certinho, né? E aí a gente não tem tanto no máximo um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Que ninguém consegue uma harmonia, né? A gente fala que é sempre legal a gente buscar o caminho do meio. Mas esse caminho do meio é muito difícil da gente achar, né, Fê? Nossa, é uma luta. É uma luta a gente achar esse caminho do meio, né? Então, voltando lá nas emoções, quando a gente pensa
nas teorias, aí a gente chega na teoria, a gente falou do Yin e do Yang, a gente tem a teoria dos 5 elementos. Os 5 elementos, eles correlacionam os elementos da natureza com o homem e a natureza, o homem e o universo. Então, na medicina oriental, a gente tem os 5 elementos da natureza, que a gente tem a madeira, que está correlacionada com a raiva. A gente tem o fogo, que está correlacionado com a alegria, né? A alegria é fogo, né? A gente tem a reflexão, que está relacionada com a terra, pés no chão. A gente tem a tristeza ou a melancolia, né? Que está relacionada com o elemento metal, um pouco mais frio. E a gente tem o medo, que está relacionado com a água, que move, né? Então, no ciclo dos 5 elementos, a gente já correlaciona com as emoções. Os 5 elementos a gente também correlaciona com as estações do ano, correlaciona com os tecidos do corpo, correlaciona com os nossos sentidos. Então, vou fazer uma correlação aqui que o Décio perguntou da raiva, né? Sim. Então, a raiva, ela está no elemento madeira, é a emoção do elemento madeira. O elemento madeira, ele é da estação primavera. Isso tudo é muito estudado, vem lá de antes de Cristo, né? Que a filosofia oriental, ela é milenar, né? Mais de 3.000 anos. E muitos mestres físicos, químicos, estudaram tudo isso. Então, não vem do nada, tá? É muito estudo em cima da natureza. Então, eles correlacionaram que, por exemplo, na primavera, a estação que as árvores, tudo, estavam mais bonitas, tinham mais doenças relacionadas ao fígado e à vesícula. Então, por isso, toda essa correlação. Na primavera, é a estação dos ventos. Então, os ventos, eles muitas vezes não têm direção. E eles descobriram que nessa época, pela penetração do vento no nosso corpo, a gente desenvolvia dores que migram. Então, são dores que não param. Um dia eu tô com dor no meu ombro, outro dia no meu cotovelo, né? E a emoção desse fechamento do elemento madeira é a raiva. Então, eles correlacionavam a raiva com todo esse ciclo. Então, eles falavam que na época de primavera, a gente estava mais suscetível a essas emoções que flutuam como vento, ou que andam como vento, né? E a gente, às vezes, perde o equilíbrio dessa emoção. Interessante. E as emoções, o tecido relacionado a esse elemento são os tendões. Olha que legal, quando a gente está com raiva, a gente não tensiona e enrijece tudo, né? Quer socar alguém. Então, olha como os tecidos, eles têm que estar enrijecidos se eu tô com raiva e quero socar alguém, né? Então, cada elemento tem toda essa relação. Por exemplo, o fogo, ele está relacionado com a alegria, ao verão, ao calor. Cortou. Só um minutinho, pessoal. Sua live travou. Sua live travou. Se acontecer... Voltou. Se acontecer de cair, Rê, eu te chamo de novo. Voltou. Aí, no elemento fogo, a gente tem os órgãos do coração, do intestino, do pericárdio e um que a gente chama de triplo aquecedor, que é como se fosse o nosso abdômen, né? Como um todo, o funcionamento de todos os órgãos do abdômen, né? É um grande caldeirão, a gente fala, de emoções e de digestão e de tudo mais, né? Deixa eu só organizar aqui minha cabeça. Então, estamos no fogo, emoção da alegria. Aí, passamos para o elemento terra. Até tem uma figurinha aqui, ó. O ciclo dos 5 elementos, ele é esse aqui, ó. Que às vezes a gente vê numa figurinha. Levanta mais um pouquinho ele. Isso, aí, aqui, aí. Aqui começamos a madeira, aqui o fogo, aqui a terra, aqui o metal, aqui a água.
Então, é um ciclo que a gente fala de geração, né? Então, raiva, alegria, vamos para a reflexão. A reflexão, ela está no elemento terra. A terra, ela está relacionada ao baço pâncreas e ao estômago, a todo o nosso sistema digestivo. E ela é uma estação que a gente fala que chama canícula. A cada troca de estação, a gente tem essa estação da canícula, que é aquela semana que faz frio, calor, chove, sabe? Que não tem uma estação Ao mesmo própria. tempo. Aham, É, sei. esse elemento ele migra e está presente em toda troca de estações. E é o elemento da nossa reflexão que, em exagero, traz as preocupações. E quando em desarmonia, ataca o nosso baço, o nosso pâncreas, o nosso estômago. Por isso que, às vezes, quando a gente está muito preocupado, a gente tem dor de estômago. Ou Estômago. fica com aquele nó na garganta, não desce, né? E fica travado. Então, é a falta de digestão das emoções. Aí, quando a gente chega aqui agora, né? No metal, que a gente chega na melancolia, o elemento metal é a estação do outono, aonde a gente já começa a esfriar, né? Elemento metal, frio, outono, é a estação que nós estamos. Pulmão e intestino grosso. E olha só que bendita estação que nós estamos para ter esse coronavírus com a gente. Com a gente, com certeza. Bem na hora que a gente está com o pulmão mais sensível, né? Um pulmão sensível, né? Então se faz muito importante da gente cuidar da energia desse elemento. Essa estação é a estação da secura, né? E da tristeza. Então a gente tem que trabalhar as emoções contrárias a isso. Não é porque a gente está em casa que a gente tem que ficar depressivo, melancólico, pensando em coisas ruins. A gente tem que mudar essa energia desse ciclo, ver programas bons, fazer coisas boas dentro de casa com a nossa família, né? Se desvincular do excesso de notícias ruins. Não é a hora, não é que a gente tem que ficar alheio ao mundo. A gente tem que se conhecer, se informar, mas não ficar bitolado com aquilo, porque aquilo vai exagerar a energia da estação que nós já estamos. Olha que ruim, né? Nós já estamos na estação do outono, da estação do pulmão e do intestino e da estação da tristeza. Então, se a gente entrar nessa energia desse elemento, a gente está perdido. O nosso pulmão se enfraquece. Então, quando a gente vê aqueles vídeos, né, das pessoas de mais idade dançando, é perfeito, né? Tem que dançar, tem que fazer yoga, tem que fazer zumba, tem que brincar. Se tem um bichinho, tem que brincar com o bichinho dentro de casa, para mudar essa energia dessa estação que nós estamos, tá? Talvez essa seja a emoção mais importante para a gente falar hoje, porque é a emoção que está no ar. Está no ar, que nós estamos, o clima também, tudo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo. Aí nós chegamos na outra que fecha o ciclo, que é o elemento água, que vem no inverno, né? A estação seguinte do outono, vem no inverno, pega bexiga e rim. Só correlacionando o meridiano da bexiga, né, que é o órgão desse elemento, passa por toda a nossa coluna. Por isso que no frio a gente tem tanta dor na coluna. E também fica segura muito, né? Isso, não toma água e aí tem as crises de cálculo renal. Olha que beleza, né? Então, a medicina oriental, ela é muito linda, né? Porque ela correlaciona tudo isso. Então, assim, não é à toa, né? Os sábios lá orientais, os mestres, prestavam atenção em cada imperador, né? Em cada pessoa que eles cuidavam, como que elas reagiam à natureza, ao universo, ao dia, à noite, né? Então, só fechando a energia do elemento água, vai ser o medo, e o medo ele fica aumentado na estação subsequente, que é o inverno, tá? Então as pessoas já vêm introspectivas daquela do outono, né? Já vêm melancólicas do outono. Se é uma pessoa que tem tendência a um quadro depressivo,
ele vai piorar nessa sequência de ciclo. Fico, Então, é muito importante. Quando uma pessoa procura medicina oriental, a gente tem como trabalhar, né, todo esse ciclo, tonificar a energia, reduzir outras, né? E através da percepção de algumas formas de diagnóstico. Então, a gente olha a língua para ver isso a que eu ia situação da língua. te perguntar, quando é paciente que fala ou é cliente, o Rê? Porque é uma. Eu acho assim, o termo cliente é a glamorização do paciente, não é? Certo. Hoje o É, marketing diz, né, é o nosso cliente. Mas assim, tá. eu falo assim, é nosso paciente, pronto, é mais fácil de ter esse entendimento, né? A Tá pessoa certo. que nos procura, o bom acupunturista, ele vai falar assim, mostra aí sua língua. E É eu isso que eu nem vou mostrar a minha porque tá horrível. Como que Mas é também isso? Que eu queria saber. O Rei, não, ainda tem 5 minutinhos para depois para a próxima live. Como que. Aí é tanta pergunta, pessoal. Pergunta aí, nós vamos responder. Tem mais perguntas. Rê. Como que eu vou, como que eu sei que eu tô assim em boas mãos? Assim, entendeu? A minha pergunta é como que eu sei que a pessoa que vai me atender é uma pessoa séria? Como que se eu fosse no seu consultório, eu saberia que você é uma pessoa séria. Mas, por exemplo, eu nunca fui, estou indo de olhos fechados em alguém. Como saber isso, Rê? bom, a gente deveria, né? Todo profissional que a gente procura, a gente deveria ir atrás de que formação ela fez. Hoje, com Ah, as redes sociais, fica mais fácil isso, né? Porque as pessoas colocam aonde estudou, tudo mais. Mas às vezes não acontece isso, né? A gente não sabe onde aquela pessoa estudou. Hoje, o curso de acupuntura, por exemplo, ele está vinculado muito às áreas da saúde, né? Eu sou fisioterapeuta e tenho uma especialidade em acupuntura. Mas outros profissionais da área da saúde, quando fazem um curso de acupuntura, ele é um curso de muitas horas, de mais de 3.000 horas, e que é considerado para nós como uma especialidade, tá? Então a gente se forma em acupuntura ou medicina tradicional chinesa. Então é um curso muito longo, de 2 anos, 2 anos e meio. Agora, quando a pessoa chega no seu consultório, na conversa, o que que a gente tem que prestar atenção? Ela não vai perguntar só onde dói ou qual é o seu problema. Ela vai perguntar como tá, como você se sente, qual que é a sua emoção prevalente nesses últimos dias ou nesse último mês. Como você tem algum problema de intestino, você tem algum problema pulmonar, ela não vai ficar naquele foco, dor no ombro. Eu estou no seu consultório porque eu quero tratar uma dor no ombro. Ela vai perguntar, olha, mas aonde que é a sua dor no ombro? Quando começou? Por onde começou? Mas ela vai fazer outras perguntas correlacionadas aos órgãos e às emoções. Fora certo. isso, ela vai ver sua língua, vai olhar, vai pressionar o seu pulso, porque a gente percebe a energia dos órgãos através do pulso. E isso é um método de avaliação muito complexo, né? A gente percebe a energia interna e crônica dos órgãos através da língua. Então, cor da língua, textura, tamanho, aonde tem manchas, né? A gente pode também diagnosticar através das orelhas, os pontos de dor na orelha, né? Então eu até brinco que massagear as orelhas faz muito bem pra gente. É uma forma da gente perceber aonde dói o corpo e se manter saudável. Massageiem as suas orelhas. Mãozinha por dentro e por fora, puxa as orelhas para fora, massageia, aperta. A nossa coluna é essa cartilagem durinha aqui. Então, se a gente massagear essa cartilagem, a gente vai trazer saúde para nossa coluna, né? E às vezes até redução de Ô, Rê, dores, vou né? ter que te cortar um minutinho. Pessoal, nós estamos em 1 minutinho para acabar essa live. Eu acho que a gente achou que fosse dar tudo em 1 hora, Rê. Você acha? Duas falantes? Ilusão, né? Que inocência! Essa professora é show, tô esperando. Só que tem um probleminha. Quando a gente mudar de live, nós vamos aguardar um tempinho para todo mundo entrar. Ó, nós temos 20 pessoas que estão aqui.
Só que eu não sei se eu não vou conseguir ver as perguntas que eles fizeram. Pessoal, desculpe, mas por favor, façam as perguntas novamente, que a Rê vai responder tudo, viu, Rê? Tá bom. A do 20, Débora eu guardei aqui, ela tá guardada. tá, 23 segundos, então nós vamos encerrando essa e vamos esperar vocês na próxima, pessoal. Tá bom? Hoje e agora. Hoje agora, eu faço isso na minha orelha. Então, gente, quem fez pergunta, por favor, façam novamente, que nós vamos ficar atentos. Tá,